Olá, muito boa noite. Estamos na sexta-feira, 30 de abril, último dia do mês. A gente já vai se despedindo de abril, é o tempo voando. E até encontrar com o SBT Brasil, a gente leva até você as principais notícias do nosso estado na tela os destaques. Vereador de Armação dos Búzios vai parar em cartaz de procurados pela polícia. Lohan Gomes, do PRTB, é apontado como chefe de uma organização criminosa que cometia diversos delitos de corrupção e está foragido. Após greve, transporte público volta a circular em Nova Friburgo. E ainda, o enterro dos trabalhadores mortos durante confrontos entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro. E as informações sobre a votação do impeachment de Witzel. A notícia é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Abrimos a edição de hoje falando do enterro dos 2 trabalhadores mortos durante confrontos no Rio de Janeiro. Eles foram sepultados na tarde desta quinta-feira. As vítimas foram baleadas quando seguiam ou voltavam de seus respectivos empregos. Põe no ar. 2 famílias e a mesma dor. No Memorial do Rio, em Cordovil, familiares e amigos deram o último adeus ao marceneiro Gemerson de Souza, de 48 anos. Ele foi morto na passarela da estação do metrô de Tomás Coelho, na manhã de terça-feira, quando seguia para o trabalho. Os caras tudo de fuzil aqui na passarela, vai lá comendo aqui no juramento. Gemerson deixa esposa e 2 filhos. Quase no mesmo horário, no cemitério São João Batista, em Botafogo, familiares se despediram do vigilante Denis Francisco Paz, de 46 anos. As despesas do enterro foram pagas com a ajuda de amigos. Ele tinha 5 filhos e trabalhava como segurança de comércio de rua. Denis foi baleado quando chegava em casa no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Nos 2 casos, a polícia militar afirma que não havia operação e sustenta que os PMs foram atacados por criminosos. A versão, no entanto, é contestada por moradores e familiares das vítimas. Hoje meu marido se foi. Meu marido se foi, sabe? E quantos mais estão aí chorando? Porque, pelo que eu tô sabendo, não foi só ele, teve outra pessoa também que foi atingida. E a família dessa pessoa que tá lá também chorando, como eu. Que tristeza, né? Mais 2 velórios de 2 trabalhadores que são mortos, enterrados. Por quê? Por causa de confrontos entre bandidos e policiais, por causa da cultura do bang-bang que não cessa no Rio de Janeiro. E até quando a gente vai continuar com essas cenas? Até quando? A gente não sabe. O que a gente sabe nesse momento é que não serão as últimas. E uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares em Barra Mansa terminou com uma pessoa presa. Esse tiroteio aconteceu em uma área de mata do bairro Vale do Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, os militares foram até o local para verificarem uma denúncia sobre traficantes armados, quando foram recebidos a tiros. Um jovem de 19 anos, apontado como olheiro do tráfico, foi preso. 3 suspeitos conseguiram fugir. A gente está falando de confronto que aconteceu aonde? No interior, lá em Barra Mansa. Não está fácil, né? Enquanto isso, 2 garis foram baleados durante um tiroteio na região de Pilares, zona norte do Rio de Janeiro. Os profissionais Wellington Rezende, de 34 anos, e Roberto Marcolino, de 54, realizavam um serviço de limpeza em um dos acessos ao Morro do Urubu, quando foram surpreendidos por uma troca de tiros. Segundo a polícia, o confronto começou após um PM reagir a uma tentativa de assalto. Houve intenso confronto. Na fuga, os criminosos ainda fizeram o motorista de uma van como refém. Os 2 garis foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Meia. Wellington foi ferido na perna e já recebeu alta. Roberto foi atingido na barriga, está passando por uma cirurgia e a Conlurb aí informou que está prestando todo o apoio às vítimas. Quer dizer, olha aí a gente falando dos confrontos no Rio de Janeiro. A gente sabe que aqueles que aconteceram, terminaram na morte de 2 trabalhadores ontem, não seriam os últimos, né? Quer dizer, na quarta-feira, o enterro foi ontem. E aí vem agora garis hoje, baleados no Rio de Janeiro, em mais confrontos. E assim a gente vai caminhando.
Intervalo em qual município? A gente para em Resende. Alô, resendenses. Aquele abraço grande. Alô, Sul Fluminense. Já já seguimos. E hoje foi dia de votação do impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Isso aí, no Tribunal Especial Misto, que aconteceu a votação. Em entrevista exclusiva ao SBT, o político chegou a dizer que estava certo de ser absolvido. Veja só. Nesta quinta-feira, o então governador afastado do Rio, Wilson Witzel, ainda estava confiante de que seria absolvido do processo de impeachment. Eu acredito na absolvição sem qualquer tipo de dúvida. Mas na tarde de hoje, o Tribunal Especial Misto teve outro entendimento e votou pela condenação de Wilson Witzel por crime de responsabilidade, com perda do cargo e inexigibilidade por 5 anos. Foram 245 dias longe do governo do estado, até que o afastamento se tornasse definitivo. Wilson Witzel foi afastado do cargo em agosto do ano passado, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro durante o processo de compra de materiais para a saúde e a construção de hospitais de campanha no início da pandemia. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas contratadas pagaram mais de R$500 mil em propina ao governador, por meio do escritório de advocacia da esposa dele, Helena Witzel. Denúncias que deram origem ao processo de impeachment votado hoje na Alerj. Os advogados de Witzel até tentaram paralisar o rito no Supremo Tribunal Federal, alegando que não tiveram acesso a trechos da delação premiada do ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos. A defesa ainda pediu, sem sucesso, que os dois fossem ouvidos novamente. Com o resultado de hoje na Alerj, Cláudio Castro deixa de ser o governador em exercício para assumir definitivamente o governo do estado até as próximas eleições. Depois da informação sobre o impeachment de Witzel, tem essa aqui: funcionários da aviação Acari entraram em greve hoje, depois da empresa anunciar o encerramento das atividades. Eles alegam ainda a falta de pagamento, né? Cerca de 600 empregados vão ser demitidos. O Caio Alex traz outras informações. Põe no ar. Hoje, os funcionários da Autoviação Acari cruzaram os braços. Eles estão fazendo uma manifestação na porta da empresa por causa de salários atrasados e também devido ao anúncio da companhia de fechar de vez e parar de operar nos próximos 21 dias. Esse comunicado já foi feito à Rio Ônibus. Nós sabemos ontem pela imprensa que a empresa está fechando a porta. Que a gente estava cumprindo, já aviso, né? Que a gente sem saber. A Aviação Acari opera 8 linhas na cidade. 600 trabalhadores rodoviários vão entrar para a lista de desempregados. O setor de mobilidade urbana é um dos que mais emprega no país e, desde o acirramento da crise financeira, vem sendo obrigado a reduzir o quadro de colaboradores, significativamente, por impossibilidade de manter salários, pagar por combustível e manutenção da frota. Em nota, a Rio Ônibus lamentou o fechamento de mais uma empresa e destacou que desde 2015 outras 16 fecharam as portas pelo mesmo motivo: problemas financeiros por falta de passageiros pagantes e também falta de ajuda do poder público para que o serviço pudesse operar. A Rio Ônibus contabiliza 21 mil demitidos desde 2015 e destacou ainda que atualmente acumula um déficit de receita de cerca de R$1,5 bilhão de reais. A média diária de passageiros transportados caiu quase 50%. Essa coisa de encerramento da atividade, né? Friburgo também está passando por um problema parecido, definição no transporte público, porque quem fica a ver navios é o trabalhador, né? É o trabalhador. Que tristeza. E agora tem você aqui no SBT Cidade, porque chegou o momento do nosso repórter cidadão. Vamos lá então, roda a vinheta. (249-88550777). Esse é o Zap da Notícia, está aqui embaixo para você salvar no seu celular, participar com a gente. Quem participa hoje são os moradores de Rio das Ostras e também de Casimiro de Abreu. Gente, as pessoas que precisam usar a Estrada Velha de Rio Dourado
está enfrentando muitos problemas. Eles se queixam das péssimas condições da via. As melhorias prometidas não passaram de promessas mesmo, de campanha. Ficaram nas campanhas políticas, né? Nada foi feito. Veja só o que diz um dos moradores que passam pela estrada. Olha o estado aí da Estrada Velha. Isso é só o começo. Isso aí foi a pequena chuva de ontem. Eu moro em Rio das Ostras, já vai completar 21 anos. Que eu conheço a Estrada Velha já com esse estado de calamidade. Então fica essa dica aí para as autoridades aí, tanto de Rio das Ostras quanto de Casimiro de Abreu. Cadê a promessa? Olha, é muito buraco, os carros têm que desviar das crateras, aumentando ali o risco de acidentes, porque um invade a mão do outro, né? A gente pediu um posicionamento aqui às prefeituras de Casimiro de Abreu e de Rio das Ostras, já que essa estrada corta os dois municípios, que nos responderam o seguinte, que os prefeitos de ambas cidades, Ramon Dias Gidalt, que é de Casimiro, e Marcelino Borba, de Rio das Ostras, estão em comunicação para buscar parcerias que possam resultar em melhorias para a Estrada Velha de Rio Dourado, né? Por entenderem que essa via aí é de grande importância econômica para os dois municípios. Quer dizer, os prefeitos das duas cidades entendem, então, que é uma via de grande importância para a economia dos dois municípios. Nossa, mas chegaram a essa conclusão agora e ainda estão estudando parcerias para oferecer melhorias, né? Cobra lá no DR, já que é do Estado também, responsabilidade, bate na porta deles, coloca esse povo para trabalhar e melhora a estrada, porque promessinha de campanha política, isso aí o povo já está enjoado, o povo já está cansado de ouvir e está lá a estrada toda esburacada, pelo amor de Deus. Intervalo agora em qual município? Região dos Lagos, já reconheceu? Está sabendo qual cidade é essa? Araruama, já seguimos. Caros amigos de Petrópolis, atenção, venha fazer parte do Festival de Bebidas do Armazém do Grão. As melhores bebidas para deixar seu final de semana completo. Você vai encontrar no Armazém do Grão. A prestação de serviço de excelência aliada a uma variedade de produtos oferecidos a um preço justo são seus principais pilares. Isso tudo, gente, é pensando em você. E antecipe suas compras, pois as 8 lojas não vão abrir neste sábado, dia 1º de maio. Ofertas válidas somente neste domingo, de olho no telão. Lava roupas, Omo, sanitiza e higieniza, 2.200, R$17,98. Leite Leco, litro, R$3,27. Biscoito recheado Piraquê Sabores, R$2,98. Manteiga Frimeza, 200 gramas, R$6,98. Filezinho de peito, frango sadia, quilo, R$11,99. Coração da alcatra, peça fechada, Friboi, quilo, R$32,99. Cerveja Budweiser, R$3,69. Skol Império Latão, só R$2,99. Festival de Bebidas Armazém do Grão. Você sabe, é bom ter você aqui. Muito bem, vamos seguindo então. Tem outras notícias para dividir com você. O prefeito Eduardo Paes prorrogou medidas restritivas até o dia 10 de maio no Rio de Janeiro. A praia, no final de semana, continua proibida. Em Copacabana, um ato da ONG Rio de Paz homenageou 400 mil brasileiros que morreram pela Covid-19. A reportagem é da Branca Andrade. Põe no ar. 400 sacos de óbito estendidos no chão. 400 mil mortos. Pessoas que perderam a luta contra a Covid sozinhas, sem o direito a se despedir. Assim, espalhados, os sacos podem parecer números, sem identidade, sem nenhuma história. Mas cada um deles representa a dor de uma família que perdeu alguém para uma das piores crises da saúde da história mundial. Nós somos o segundo país do mundo em números absolutos de mortos. O 13º em números de óbitos proporcionais à população. São números que nos envergonham e nos silenciarmos num momento como esse significa sermos cúmplices dos crimes praticados pela classe governante brasileira. Aqui no Rio, a Prefeitura publicou hoje um decreto que prorroga as medidas restritivas já vigentes até o próximo dia 10. Praia só está permitida nos dias de semana e bares e restaurantes poderão funcionar até às 22 horas, mas terão 1 hora para terminar o atendimento. Eu sei que algumas pessoas até ironizam quando eu faço referência aqui à colaboração da população, mas eu não vou parar de pedir a colaboração da população,
porque essa é a única maneira que nós temos de fato, combater o vírus. O calendário de vacinação no Rio continua, mas nos 256 postos de saúde existentes, só está disponível a vacina de Oxford, a AstraZeneca. Recentemente, a Anvisa recebeu 47 notificações de casos suspeitos de efeitos adversos de trombose após a aplicação da vacina. Mas esse índice é considerado baixo dentro do contexto de 4 milhões de doses aplicadas no país. A AstraZeneca e a Coronavac são seguras, a gente faz uma fortíssima vigilância vacinal na cidade do Rio de Janeiro, de efeitos adversos. A gente não tem nenhuma notificação de casos graves das pessoas que tomaram tanto vacina AstraZeneca quanto Coronavac. A gente tem certeza absoluta que a vacina AstraZeneca tem muito mais benefícios do que riscos para a população. Os especialistas garantem que os riscos são menores do que não se vacinar. Nesta próxima semana, a Prefeitura aguarda a chegada de uma nova remessa de Coronavac. E chegamos à triste marca, né, dos 400 mil brasileiros mortos pela Covid-19. A gripezinha, aquela doençazinha besta, boba, que há um ano atrás era tida como algo que não traria nenhum tipo de problema à saúde das pessoas. Estamos chegando, né, aproximadamente ao 500 mil de brasileiros mortos, né? 400 mil, se continuar desse jeito, daqui a pouco chega a 500 mil facilmente. Que tristeza, né? E agora, outras notícias pelo estado, vamos ao nosso giro, põe no ar. A Polícia Militar prendeu em Três Rios um homem acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No carro do suspeito foram encontrados vários pinos de cocaína e uma pistola com 9 munições. A ação aconteceu no bairro Alto Purins. O material foi levado para a delegacia e o carro apreendido. Fiscais da Vigilância Sanitária de Campos dos Goytacazes interditaram um mini-mercado que tinha produtos com prazo de validade vencido e sem registro nos órgãos sanitários. Uma padaria também foi interditada por falta de higiene. Cerca de 31 quilos de alimentos impróprios para o consumo tiveram que ser descartados. A ação aconteceu na região de Conselheiro Josino. O Portal dos Procurados divulgou um cartaz com informações que possam levar à prisão de Lohan Gomes da Silveira, vereador de Armação dos Búzios do PRTB. Na quarta-feira, o político foi alvo de uma operação do MP que investiga uma organização criminosa dedicada à prática de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato, da qual o vereador é apontado como líder. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra a mãe, a madrasta e a avó da menina Kathleen, de 6 anos, por homicídio triplamente qualificado e tortura. Kathleen morreu no último sábado após ter sido espancada por pelo menos 48 horas na casa onde morava com a mãe, a madrasta e a avó em Porto Real, no sul fluminense. A mãe Gilmar Oliveira de Farias, de 27 anos, e a madrasta Brena Luane Barbosa Nunes, de 25, foram presas em flagrante, logo que surgiram os primeiros indícios do crime. Já a avó de Kathleen, Rosângela Nunes, foi presa nesta quarta-feira após um pedido da Justiça. O julgamento das três ainda não foi marcado. Após quase um dia inteiro sem ônibus, o transporte público voltou a circular hoje em Nova Friburgo. Segundo o setor operacional da Nova FAOL, as linhas já foram reestabelecidas, mas as tratativas entre a Prefeitura e a concessionária seguem sem definição. Também em Nova Friburgo, a Câmara de Vereadores rejeitou por 12 votos a 8 o pedido de abertura de uma comissão processante contra o prefeito Johnny Maicon, do Republicanos. As denúncias se referem a supostas infrações e irregularidades na saúde e no transporte público. Com o resultado, o pedido foi arquivado. Começa amanhã a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Durante todo o mês de maio serão imunizados bovinos e bubalinos de todas as idades. Pecuaristas de todo o estado devem vacinar o rebanho e enviar para a Secretaria Estadual de Agricultura a declaração de vacinação. Por causa da pandemia, foi disponibilizado um número de WhatsApp para o envio do documento, que é o 21 98605 1198. Tá aí o giro de notícias. Hoje não tem giro de abraços, não deu tempo. O SBT Brasil já bate a porta com os principais assuntos do nosso país e do mundo. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Cuidem-se, ótimo fim de semana e até lá.